Você sente que está deixando o tempo passar sem aproveitar as oportunidades? É tipo a música, hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. Bora tomar um café e bater um papo ao vivo? Olá, eu sou Rodrigo César, psicólogo junguiano, e você está ou no meu Instagram ou vendo essa gravação no meu canal no YouTube, canal Rodrigo César. Quem estiver vendo aqui pelo Instagram, corre lá no YouTube, se inscreve, já ativa o sininho. Se você está chegando aqui e não é inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho. Olha, eu vou pedir para você desde já um like, o like da confiança, para que a gente engaje mais esse vídeo, para que ele chegue a mais pessoas. Então você também pode enviar esse vídeo para os seus amigos, para os seus conhecidos, para quem você sentir que deve mandar, para quem tocar no seu coração e você achar que tem a ver o tema dessa live, que é: o tempo escorre pelas mãos. Então, bora tomar um café? E o cafezinho tá quente, embaçando todo o meu óculos. Vou me apresentar. Eu sou Rodrigo César, sou psicólogo junguiano, trabalho na área clínica e também estou me especializando em arte terapia, né? Então estou fazendo tenho aí alguns trabalhos já ao longo desse tempo, né? E eu adoro produzir conteúdo. E eu quis entrar em live hoje porque uma temática percorreu os atendimentos de hoje, que é a temática do tempo. O que a gente faz com o tempo? E não o tempo da previsão do tempo, né? E sim o tempo cronológico. Como é que a gente organiza o nosso dia a dia, sendo que muitas vezes a gente tem um problema, né, com o cansaço. Às vezes a gente está tão cansado, ainda mais em época de fim de ano. Como é que a gente lida com o cansaço do fim de ano? Olhando para aquelas coisas que a gente quis conquistar e não conquistou durante o ano que passou, no caso 2024, né? Como é que as coisas são? O pessoal está chegando, boa noite para quem está chegando. A live agora é um pouquinho diferente, né? Eu só vou respondendo comentários assim, não vou mais dando boa noite individualmente, tá? Então não estranhem isso, tá? Mas é o seguinte, o que a gente faz, né, com esse cansaço? É uma ótima pergunta, porque esse cansaço tem a ver com medo também da gente mudar, mas também tem a ver com ter apanhado da vida, ter apanhado durante o ano, né? E aí, hoje eu abri uma caixinha de perguntas e vieram algumas perguntas interessantes. Como é que eu lido com a frustração, né? Do meu ponto de vista, a frustração ela é inerente à vida. A gente basta criar expectativa para a gente se frustrar, mas as expectativas, por outro lado, também são necessárias porque são um balizador para a gente alcançar e chegar em algum lugar. Entretanto, esse cansaço que eu estou me referindo muitas vezes, né, nos deixa impedidos de seguir. Semana passada eu fiz uma live, né, onde a gente falou ali sobre por que é difícil tentar, né, e por que a gente adia muitas vezes os nossos planos. Então essa live está aqui no Instagram, está também no YouTube, então se você se interessou por esse tema, também dá uma olhadinha lá, porque às vezes a gente não adia apenas o plano, a gente é levado a adiar por diversas circunstâncias da vida, né? E é disso que eu estou falando também. Às vezes a gente quer chegar em algum lugar, mas a gente ainda não sabe onde. Às vezes a gente tem um sonho, mas ainda não sabe qual. E a gente tem um tempo, né? A gente tem tempo cronológico na nossa agenda, no nosso dia a dia, que a gente pode parar para pensar a respeito, mesmo quando é um pouquinho corrido, né? Mesmo quando é um pouquinho corrido, mesmo quem está na escala 6x1 também, né? A gente pode tentar encontrar aí um tempinho para que a gente se faça esse carinho que é buscar os nossos objetivos, tá? Bom, então vamos lá, compartilhe com as pessoas aí essa live, tá? Então, introdução feita aqui, vamos para o nosso tema, né? Bom, sabendo que vocês podem deixar comentários a hora que vocês quiserem, tanto ao vivo aqui, quanto durante se vocês estiverem vendo aí a gravação, tá? Eu penso o seguinte, né, que no dia de hoje, por exemplo, eu tive aí duas situações importantes, onde as pessoas se deparam com estarmos em dezembro. Hoje é dia 2 de dezembro de 2024, e nós temos aí menos de um mês para o final do ano, para a virada do ano. E virada do ano combina com o que eu vou fazer no próximo ano. Alguns objetivos a gente traça porque eles também têm um calendário. Por exemplo, se eu vou fazer um curso, eu tenho um prazo de inscrição, né? Se eu vou me programar para fazer uma viagem, né, eu preciso às vezes aproveitar uma promoção e por aí vai. A gente tem esse fator tempo. Mas a gente também tem que entender que algumas coisas elas são projeto, processo, são longo prazo.
e que para a gente alcançar um objetivo, talvez nem vá alcançar o objetivo que a gente quer no ano que vem, sim, sei lá, em 2026, a gente também precisa entender que é um processo. E que pra gente, por exemplo, se a gente está no processo de emagrecimento, a gente quer emagrecer, sei lá, 30 quilos, talvez fique mais fácil a gente quebrar em metas menores, né? Então a gente emagrecer 5, 10, né? E aí a gente vai ficando com adesão a esse processo, a esse trabalho todo, esse projeto todo, né? Eu tenho visto, assim, não só produtores de conteúdo, mas também algumas pessoas falando sobre conquistas do ano, né? Sobre as conquistas do ano. E que as pessoas estão nas redes sociais falando sobre essas conquistas, né? O que durante o tempo de 2024, durante o ano todo de 2024, acabaram conquistando. E aí as pessoas estão de forma legítima também falando assim, e quem não conquistou nada? O ano não valeu a pena? Né? Ao passo que algumas coisas podem ter sido conquistadas sim, mas é que às vezes a gente só consegue reconhecer coisas materiais. Conquistei uma caneca, uma taça, conquistei um emprego, mas às vezes a gente não mensura aquilo que a gente conquista em termos de autoconhecimento, em termos de insights, em termos de conhecimento também, porque são coisas subjetivas que a gente não consegue mensurar. Conhecimento, de repente a gente consegue mensurar ali com um título, com uma prova, com uma nota, né? Mas quando a gente fala de autoconhecimento, é o que eu brinco, não basta pagar a terapia e comparecer no horário da terapia. Tem que entrar em processo. E o processo, muitas vezes, ele não é gostoso. O Jung, né, eu sou da psicologia analítica, sou junguiano, o Jung ele fala que a terapia é um método pouco popular, justamente porque a gente enfrenta essas questões internas que elas são, às vezes, desprazerosas, né? Exige ali também um certo movimento da gente para que a gente caminhe para essa tomada de consciência dos aspectos sombrios. O que são aspectos sombrios? A sombra, ela é tudo aquilo que eu não conheço de mim, né? Ela está no inconsciente, a sombra é, por definição, inconsciente, né? Então, sombra é tanto coisas negativas quanto coisas positivas, né? Se eu quero trabalhar a liderança porque eu não sou líder, essa liderança está na sombra. Então eu preciso tomar conhecimento como é que a minha liderança funciona, como é que eu funciono utilizando aí o arquétipo da liderança no meu dia a dia, né? Arquétipos são formas e formas universais de comportamento, né? Então arquétipo diz respeito a tudo que é comportamento, tá? E vamos lá, vamos embora aqui seguir o nosso roteirinho da live aqui, né? Se vocês quiserem compartilhar alguma situação que vocês vivenciaram em relação a tempo também, ou até fazer alguma dúvida, pode mandar aqui no chat. A gente vai respondendo ao vivo, mas eu peço que mande no chat, porque eu não abro a caixinha de perguntas aqui dentro, tá? Porque às vezes fica um pouquinho complicado para mim, para fazer as duas coisas. Bom, essa história desse tempo que eu estou falando, ela tem a ver com uma ideia de urgência, com propósito de vida. Essa urgência o que é importante para mim? Né? Essa história de urgência tem a ver com as prioridades. E por que às vezes eu protelo tanto essas prioridades? O que é urgente para mim? Onde é que eu vou chegar? Que meta eu tenho? Que necessidade eu tenho? Porque às vezes eu tenho uma necessidade, mas eu não estou sabendo coordenar a minha vida para que eu chegue a sanar essa necessidade. Então, de repente, eu tenho necessidade de ganhar dinheiro, de um salário. Quais são as possibilidades que eu tenho? Ou quais são as possibilidades que vão além daquilo que eu vejo para mim mesmo? Veja, eu não estou falando de meritocracia, que basta se esforçar que vai conseguir. Mas não, estou falando de criatividade. E a criatividade também é um arquétipo. A criatividade, ela vai levar a gente a pensar em coisas que a gente nem pensou, nem poderia pensar. E às vezes conversar com algumas pessoas também ajuda. Uma coisinha aqui para molhar a garganta, né? Apesar de estar chovendo em São Paulo, eu tô sentindo um ar assim meio esquisito, ainda tá me dando um pouco de alergia, tá, pessoal? Então desculpa aqui, mas a gente segue na live. Conversar com alguém ajuda. A gente olhar uma biografia de alguém ajuda também, né? Então, assim, mais do que mitos, às vezes as biografias também ajudam, porque dali é como se a gente pegasse os ingredientes, a pessoa mostrasse os ingredientes e a gente criasse a nossa própria receita.
porque não dá pra gente copiar às vezes o que o outro fez, porque a gente talvez não alcance o mesmo resultado, mas dá pra gente se inspirar nessa biografia, nessa história das outras pessoas. E a partir dali a gente tem o tal brainstorming, ou toró de palpite, toró de ideias, chuva de ideias, o nome que queira dar, que é justamente a gente pensar todas as possibilidades. E brainstorm, ele é algo que você pode, geralmente as empresas fazem, né, nas reuniões de criação, reuniões de solução, de fazer a tratativa de alguma dificuldade, que fica uma pessoa lá na frente na lousa, todo mundo vai dando ideia, alguém vai anotando essas ideias todas lá, e o brainstorm, ele não tem julgamento. Por mais tola que possa parecer a ideia, né, não tem um julgamento sobre isso na hora. Depois que levantou todas as ideias ali, tira-se um tempo para jogar essas ideias, depois que se levantou isso, aí sim a gente pensa, né, e faz uma avaliação de tudo aquilo, o que vale a pena, o que não vale, o que pode ainda ser criado em cima disso. Só que nem sempre a gente precisa fazer isso em conjunto ou dentro de uma empresa. A gente pode fazer essa chuva de ideias com a gente mesmo no caderno. Quando eu fui lançar meu canal no YouTube, eu pensei, que temática, né? Eu queria fugir um pouco da psicologia, eu pensei, que temática? E eu fui jogando várias ideias, mas aí eu consegui conectar psicologia, arte e cultura, né? Então, o canal no YouTube, né, e acho que aqui segue um pouco isso também, mas no YouTube é um pouco mais desenhado isso, é sobre arte, cultura e comportamento. Mas para chegar nisso, antes foi arte, cultura e atualidades. E aí eu migrei para comportamento, né? Então, o quanto que a gente vai criando em cima disso tudo e adaptando também a nossa jornada. Mas muitas vezes a gente não tira um tempinho para a gente fazer uma reunião com a gente mesmo, né? Então, de repente, eu preciso planejar, se eu tenho uma empresa que é uma empresa de mim mesmo, por exemplo, eu sou autônomo, por exemplo, eu preciso fazer uma reunião comigo mesmo para melhorar a questão financeira, fazer a prospecção de clientes, tal. Mas não, às vezes eu entendo que essa reunião financeira comigo é pagar a conta, é pegar, abrir o aplicativo do banco, pagar a conta, anotar na planilha o recebimento, emitir a nota fiscal. Não. A reunião comigo, o eu financeiro, a parte financeira de uma eu presa, né, como eu sendo uma única empresa, é eu sentar comigo e ver o que eu preciso resolver em termos de finanças e o que eu posso otimizar, como é que eu posso fazer esse crescimento e por aí vai. A mesma coisa quando eu tenho que fazer a parte de mídia social, né? O planejamento de mídia social, essa reunião de planejamento, se eu não tenho social media, o Tadeu Ramos está aqui, né, na nossa live, Tadeu Ramos, @canal Tadeu Ramos, ele além de dicas sobre teatro e cultura, ele também faz um trabalho como social media para grupos, para empresas e tudo mais. Se eu não tenho um social media, e quem precisa, sigam ele, tá, gente? Se eu não tenho social media, eu preciso sentar e eu planejar toda essa estratégia de marketing, de divulgação, de publicidade, né? Não é só sentar, abrir, sei lá, o Canva, o Photoshop, criar a arte e mandar. Não, tem toda uma estratégia por trás, né? O Tadeu, que é um profissional da área, ele sabe explicar até melhor do que eu. Ele produz conteúdo também sobre isso, né? Então, o quanto que às vezes a gente ignora o melhor aliado que a gente tem, que é o tempo, né? O tempo é valioso e às vezes o que eu tenho a oferecer para mim mesmo é tempo, né? Se a gente trabalha com clientes, eles estão comprando o nosso tempo, né? Seja de produção, seja de prestação de serviço, de um produto, né? Ele está comprando também o nosso tempo. E a gente às vezes precisa resgatar um pouquinho desse tempo para a gente mesmo, estrategicamente. Eu juro, eu não quero colocar pressão em vocês que estão me assistindo aqui, ficando com aquilo que eu brinco de mentalidade LinkedIn, de que tem que ser excelência e produção o tempo todo, né? Trabalho enquanto eles dormem, porque não, a gente também precisa dormir enquanto eles dormem, também porque a gente também precisa descansar a cachola, né? Mas não, cria-se aquela pressão toda, né? Então, otimizar o tempo é muito importante. Mas eu vou falar agora em termos de psicologia. Por exemplo, nós psicólogos, de clínica, a gente faz na área clínica quantas horas a gente quer por semana. Eu vi um comentário no chat aqui que eu já vou responder já esse comentário, né, do Tadeu, né, que escreveu otimizar o tempo é importante, mas depois ele escreveu uma coisinha aqui que eu vou bem falar a respeito disso. O
que é importantíssimo. E ele vai se surpreender. Então, assim, onde que eu tava, gente? Me perdi aqui. Eu sempre, sendo a Zileide Silva na live, me perdendo aqui. O tempo, né? Então eu falo para os colegas psicólogos, né? Quantas horas, né? Quando eu dou supervisão, quantas horas você quer trabalhar por semana? Geralmente ali gira em torno de 30, 40 horas, tal. Só que essas 30, 40 horas, elas não englobam 100% de horário de atendimento. Se eu estou disposto a trabalhar 40 horas por semana, que creio que a maioria acabe fazendo, né? Eu preciso não fazer 40 atendimentos por semana. Eu preciso ter ali em torno de uns 30, né? Porque eu preciso tirar umas 10 horas para responder cliente, para fazer elaboração de documento, de prontuário, de emissão de nota fiscal, de responder dúvidas de internet, de produção de conteúdo, né? Então tudo isso está dentro dessas 40 horas. Porque senão, além daqueles 40 atendimentos, eu vou ter que botar ali mais umas 10, 15 horas por semana para todas essas tarefas. E isso vai cansando, né? Por isso que é importante a gente precificar corretamente a nossa sessão. Porque na busca de sanar um problema de precificação, eu abro mais horários e acabo me sobrecarregando e não dando conta de fazer nada direito. Então a gente precisa entender qual que é a nossa necessidade, como a gente vai precificar e como a gente também precisa desse tempo para se especializar, porque muitas vezes a precificação de um serviço, né, ela é feita de forma inferior, né, porque eu acho que eu não valho tanto isso, porque eu sei as minhas falhas técnicas, ou nem falhas, às vezes não é nem falha técnica, às vezes as minhas, entre aspas, deficiências ou faltas de determinados conhecimentos técnicos. E aí eu me jogo para baixo. Mas eu também não busco ganhar para poder ter o tempo ali para fazer o curso, para buscar essa especialização. Então, olha como é importante. No preço da minha sessão, hoje está diluído não só os custos operacionais, que é aluguel, internet, aluguel de sala, que eu subloco, né? Internet, água, luz. Eu trabalho em home office, mas eu tenho que botar uma parte da minha água e da minha luz e da minha internet na conta da empresa. Entende? Porque é dividido, né? E hoje em dia a gente tem muito esses vínculos que são interfacetados, digamos assim, né? Eles têm interface um com o outro. Eu estou em home office, mas uma parte desse consumo não é da pessoa física, é da pessoa jurídica, mesmo que eu seja autônomo, né? Então a gente também tem que considerar isso, tá bom? Só que tudo isso a gente só consegue pensar e visualizar se a gente dedicar um pouquinho de tempo para a gente olhar para isso. Porque senão, sabe o tempo que você deve ter pensado quando o tempo escorre pelas mãos? Talvez você tenha pensado o seguinte: no tempo de passeio, no tempo de descanso, no tempo de final de semana, de tirar férias de final de ano e por aí vai. Talvez tenha pensado por aí. E às vezes o tempo escorre pelas mãos e a gente não consegue tirar tudo isso. Porque aí falta uma coisinha chamada planejamento. Mas como eu disse lá no começo, como é que a gente planeja se a gente está tão cansado de ter que resolver problema o tempo todo? E a gente não tem energia para isso, né? Então a gente vai usar o arquétipo da criatividade. Sim, desculpa, gente, meu lugar aqui é cutucar. Eu sei que não é fácil, que de repente você queira me esganar, mas não pode bater no tio. Igualzinho quando a gente diz com criança, né? Não pode bater no tio, né? Mas a gente precisa sim pensar e otimizar o nosso tempo, e é muito difícil, né? Eu gosto muito de trabalhar com agenda no celular, agenda no notebook, né? Porque aí compartilho no celular e no notebook. Eu tenho 2 celulares, o pessoal e o profissional, então a mesma agenda compartilhada nos 2 e tal. Mas como que eu otimizo? Se eu sou um profissional que responde o público no número de WhatsApp pessoal, como é que eu posso me desligar se às vezes a dúvida que eu estou vendendo um serviço ou um produto, eu vendo online e esse online está 24 horas disponível, a pessoa fica me mandando às vezes mensagem 2 da manhã. Eu preciso talvez pensar assim na possibilidade de ter mais um número, e aí creio que a maioria dos celulares hoje você consegue até instalar 2 WhatsApps, o business e o normal, né, para que você consiga administrar isso, né? Eu particularmente, eu confesso, eu não consegui botar os 2 no mesmo celular, eu precisei de celulares diferentes,
né? Porque eu fico ansioso, às vezes, mas tira a notificação. Não funciona, porque se eu tirar a notificação também eu esqueço, eu tenho que verificar, então preciso dos dois, né? E aí você coloca uma resposta automática de horário de atendimento, horário que você está disponível ali para responder e que você vai responder assim que possível. Então, quantas coisas a gente pode fazer para otimizar o nosso tempo? Quantas vezes a gente acha que a gente não vai dar conta e que chegou dezembro, agora só depois do carnaval? Só que a vida está girando. E eu não estou nem só falando de boleto, porque de repente você que está me assistindo tem o dinheiro para o boleto, mas nós estamos falando desse tempo para você conquistar algo, para sua autorrealização, para trazer aquele quentinho pro coração, gente. Não é verdade? O Tadeu colocou assim, não pressione o artista. Eu acho interessante que às vezes quando a gente está num processo criativo, as pressões parece que elas são ruins, porque eu estou no processo criativo, não pressione o artista, tal. Mas pode perguntar para qualquer galera que trabalha aí com criação de dramaturgias, de livro, né? Principalmente dramaturgia, né? E teledramaturgia, que a inspiração é o prazo. Eu boto um prazo, eu tenho que arrumar de algum jeito. E não é que magicamente acontece, não. Mas é que eu mando para minha cabeça um recado de que eu preciso entregar aquilo. Quantas pessoas não dizem assim, estudantes falam assim, eu deixo tudo para a última hora, eu trabalho para a última hora, e quando faltam 2 dias para entregar o trabalho, eu vou lá e faço tudo. Porque a pessoa trabalha melhor sob pressão. Só que não é ruim a gente se colocar essa pressão, porque de repente a gente vai lá e vai até virar noite. Eu lembro que no meu 5º ano de faculdade, quando foi no 4º ano de faculdade, a gente precisou fazer um trabalho em grupo, e eu precisei passar uma noite em claro. Aquilo para mim foi tão violento, porque foi desorganização do grupo, né? Eu jurei para mim mesmo que no 5º ano eu nunca passaria uma noite em claro, porque eu preciso dormir, né? Então o que eu fiz? Toda hora que dava uma folguinha, eu já era estagiário, toda hora assim, às vezes eu tinha 5 minutos. Eu deixava já o computador ligado, 5 minutos, eu chegava lá e tec. Deu tempo, eu tenho que entrar agora para atender? Vamos atender. Saía, tec. E assim foi. Eu não perdi uma noite de sono no meu 5º ano. Eu vi vários colegas perdendo noite de sono. E eu trabalhava muito mais do que 40 horas por semana. Eu trabalhava de domingo a domingo. Eu era estagiário numa clínica, e aí a gente tinha ali uma rotina bem peculiar, abusiva e tóxica com a gente mesmo, né? As partes envolvidas todas acho que melhoraram isso ao longo dos anos. Eu, pelo menos, melhorei, né? Eu não sei essas pessoas. Se vocês tiverem dúvida, vão colocando aqui também. Eu sinto falta do comentário de vocês quando vocês estão no YouTube, sabia? Eu vejo que o pessoal do YouTube às vezes é tão tímido, tem like, tem visualização, mas não tem comentário. Não precisa se expor no comentário, falar assim, essa é a história da minha vida. Deixa um coração. Só seja gentil, não precisa deixar um dedo do meio, né? Seja gentil, deixa lá um coraçãozinho, um sorriso que seja, uma arroba de um crush solteiro, porque eu tô solteiro e tô querendo aí desencalhar, né? Então assim, faça também o papel de cupido. De repente a live não serve para um amigo solteiro seu, gay, né? Mas de repente serve para um amigo gay solteiro seu que queira desencalhar com um bacanudo que nem eu. Olha, só tô no style todo aqui, gente, ó. Camiseta de grife assinada pelo Hélio Job, tal, né? Vamos pensar nisso também. Cara todo tatuado, né, gente? Com tatuagens de bom gosto da Jean Love. Em breve eu vou fazer uma tatuagem de Ganesha, o deus hindu da prosperidade e remoção de obstáculos, com a Caroline Coppola. E eu já tenho até o local que eu quero fazer. Eu quero fazer aqui, juntinho com a tatuagem que a mãe dela fez, ó, que é essa flor em Art Nouveau. Inclusive a Caroline está nos assistindo e falando assim, tá diva, a live tá maravilhosa. Muito bom, gata, olha,
Dezembro tá aí. Eu preciso que você me faça essa tatuagem de Ganesha este mês, porque a partir do mês que vem eu não faço mais nada. A partir de 1º de janeiro eu não faço mais nada, porque aí vem carnaval, eu saio na rua, tomo sol. Eu preciso disso. Olha, tem gente falando que essa live é pra ela. Não vou mencionar nomes porque fica gravado depois. Daniel Slim na live presente. Aqui eu vou ter que dar boa noite pra esse príncipe. Faz tempo que eu não vejo esse príncipe. Dani, saudade de você, gato. Seguinte, então continuando, o quanto que a gente às vezes também se auto-sabota, né? Autossabotagem é uma expressão que ela às vezes é frequente no nosso dia a dia, porque ela diz respeito a escolhas que a gente faz conscientemente ou inconscientemente para se sabotar, para puxar o nosso tapete. É como diz o meme da Vani dos Normais, sou eu aliada a mim mesma, sempre ali puxando o meu tapete. Eu, aliada a mim mesmo, puxando o meu tapete. Né? Então, assim, para que isso? Onde é que a gente vai chegar? Né? Se a gente tem um prazo de processo criativo, e não sou só eu que estou falando isso, é também, por exemplo, a Solange Dias, que me apresentou essa frase, inclusive quando eu fiz o núcleo de dramaturgia da Escola Livre de Teatro. Para quem não sabe, eu também sou ator e dramaturgo, tá? Mas o quanto que a gente também precisa se colocar alguns desafios. Só que eu tenho a sensação que hoje em dia a gente está num momento de enantiodromia. O que é essa enantiodromia? Enantiodromia é o movimento do pêndulo. A gente está num polo e a gente vai para o outro. Só que a enantiodromia ela não é tão legal, porque ela polariza do mesmo jeito. Você está num polo, vai para o outro. E a gente precisa achar o caminho do meio. A gente precisa achar o caminho do meio. Então, o que é essa tal de enantiodromia que eu estou falando? A gente vem, historicamente, de um abuso profissional muito grande, de assédio moral, de relações tóxicas, de carga excessiva de trabalho. Só que aí a gente quer o quê? Não quer nenhuma cobrança. Porque essas cobranças desgastaram ao longo dos anos. Porque o chefe não pediu um relatório. Ele vinha com agressões, com violências psicológicas, com ofensas, com agressividade passiva, né? N situações que vocês podem enumerar e a gente às vezes não consegue nem chegar no fim dessa enumeração, né? Só que aí a gente vai para onde? Não me pressiona, não me pressiona. Só que se não me pressiona, vai muito para um polo oposto que é laissez-faire, deixa fazer. E aí a gente não se coloca nenhum desafio. E eu volto para a época dos meus amigos, conhecidos e amigos, que quando eu lancei o canal, o primeiro vídeo do canal do Rodrigo César no YouTube foi sobre Ano Novo, Vida Nova, que falava sobre metas de objetivos. E olha só, isso eu trabalho com isso há anos, tanto que esse ano eu decidi fazer um programa de psicoterapia breve de 10 sessões para planejamento de 2025. Tem uma galera que já está na metade aí desse programa e está adorando, né? Então, assim, estamos indo. Pode começar agora em dezembro, pode começar em janeiro também, não tem problema, né? Acho que em março já perdeu um pouco o sentido, né? Mas são 10 sessões voltadas para a gente fazer uma avaliação da própria vida e que a gente planeje. E quando eu lancei aquele vídeo que é sobre as metas de ano novo, resoluções de ano novo, algumas pessoas eu vi em rede social criticando, não diretamente a mim, e talvez nem tenha sido a mim, mas conhecidos meus que souberam na época da temática do vídeo, que assim, eu não gosto de metas, eu não gosto de objetivos, eu não gosto de lista, porque estamos traumatizados com as frustrações, porque de repente eu preciso emagrecer 40 quilos, e aí eu coloco que eu vou emagrecer 40 quilos em 3 meses, e não vou. Bariátrica tem uma progressão também, de repente você pode emagrecer bastante em 3 meses, mas tem uma progressão, isso também é uma outra situação. Agora, a gente precisa entender o seguinte, quais são os parâmetros das nossas metas, dos nossos objetivos? E como é que eu me trabalho, né? A pergunta lá da caixinha de pergunta hoje, que é como que eu lido com frustração, como é que eu me trabalho se eu estou extremamente rígido, né? E não consigo ser flexível para entender que às vezes o planejamento que eu fiz, ele não vai acontecer. Ou vai acontecer uma parte, outra não. E tem coisas que não dependem de mim, porque às vezes eu tenho uma questão de até climática,
né? Quantas pessoas agora, Porto Alegre, né, sofreu com enchentes agora há pouco, né, no passado, e hoje, essa semana aqui também de novo, né, e parece que, não sei, né, o político que eles continuaram escolhendo ainda não teve tempo de fazer faxina no bueiro, né, talvez ele tenha estado ocupado demais com campanha, né, então não sei, não conheço Porto Alegre a fundo, né, mas enfim, estou solidário com quem está passando por sofrimento, mas também estou incentivando para que repensem quem que eles colocam lá, né, faz parte do ofício, né. Aqui em Santo André a coisa não é tão mais bonita não, tá? Lá no meio não é tão mais bonita não. Mas enfim, disso tudo, né, a gente pode pensar no quê? Vamos aqui, ó. Eu tinha marcado uma coisinha aqui que eu quero compartilhar com vocês. O arquétipo do herói, né? É muito dito por aí sobre o arquétipo do herói. O arquétipo do herói, para quem não sabe, está se referindo principalmente à jornada do herói que o Joseph Campbell, que é um mitologista, descreve no livro O Herói de Mil Faces. Basicamente, o Campbell ele fala que existe um monomito, que todas as histórias, monomito, que todas as histórias são a mesma, só mudam alguns detalhes. Como assim a mesma? Em termos de estrutura, existe um personagem ou uma personagem que recebe está ali na vida boa dele e recebe um desafio, uma proposta, uma tarefa, e ele tem ali algumas etapas até chegar na tarefa concluída e estar pronto para outra. E aí você tem N situações que ele vai nomeando, né? Desde a recusa do chamado até a passagem para o outro mundo, e por aí o mundo inferior, né? O mundo desconhecido, o nome que queira dar, que vamos pensar Nárnia, quando entra para o outro lado do guarda-roupa, entendeu? Mas isso acontece em histórias, por exemplo, romances de Hollywood. Filmes de Hollywood usam muito a jornada do herói. Então, primeira parte, você vê lá onde é o personagem, mora, quem é, tudo mais. Aí acontece alguma coisa que é o que vai ter que acontecer no filme, né? Aí começa a trabalhar numa empresa, pipipi e tal, e aí vai até chegar lá no fim e ter conquistado o desafio, né? E tá pronto para outro. Diabo Veste Prada, né? Ela começa de um jeito e termina do outro, assim, tá pronta, tanto que agora vai ter um segundo filme, né? Vamos ver como é que vai ser, né? Mas assim também não é na nossa vida, né? Então, como que a gente pode ativar esse arquétipo da iniciativa do herói, da heroína? Como que a gente pode ativar isso, né? Eu penso muito no termo Eros da psicologia analítica, né? Eros vem do deus grego Eros, né, que é o Cupido. Na mitologia romana é o mesmo, né, que a mitologia romana copia, só não faz igual, tipo Ctrl+C, Ctrl+V da mitologia grega, né. Eros, se a gente usar o termo técnico Eros dentro da psicologia analítica, a gente tem ali que é essa paixão, esse tesão pela vida. E onde é que está o nosso tesão pela vida? Onde é que está nosso Eros? Onde é que está nosso compromisso com a gente mesmo, nessa autorrealização? E às vezes a gente está com esse Eros xoxo, manco, anêmico, capenga, frágil, inconsistente. E a gente precisa o quê? Despertar isso dentro da gente. E a gente pode buscar, né, formas de despertar, seja se inspirando, seja respirando e decidindo que a gente vai sim virar a página para iniciar um novo ciclo, mas às vezes a gente está muito mexido na nossa vaidade, no nosso ego, né? Porque a gente sofreu, e às vezes com razão a gente está ferido e machucado, porque às vezes não é fácil só apanhar, a gente sabe disso. Eu tenho um vídeo no YouTube que é sobre o arquétipo do perdedor, do loser, que acho que é justamente intolerância à frustração. Algum desses vídeos, acho que se botar lá no YouTube, intolerância, ou melhor, intolerância não, mas colocar arquétipo do loser, arquétipo do perdedor, né? Que acho que é uma identificação com essa persona do perdedor. Sabe o cara que sempre faz a piada, que sempre se dá mal? Só que isso é bonitinho no TikTok quando o cara faz um vídeo, mas se a gente leva isso para a vida real, tem alguma coisa muito errada. Se a gente está vivendo só isso e achando graça, principalmente, a gente precisa se desidentificar desse gracejo para que a gente leve a vida a sério, para que a gente conquiste as nossas coisas. Só que às vezes a gente ali está fazendo o que não é com a gente. E fica choramingando, aí vira uma coitada Holândia, né? E o tempo está voando, o tempo está escorrendo pelas mãos.
né? E isso é muito notório às vezes em processo terapêutico, e a gente busca incentivar dessa injeção de eros para o paciente, para o cliente, porque a gente vê que passa uma semana, 2, 3, um mês, 2 meses, e a pessoa ainda está com dificuldade de despertar isso, e fica inseguro, fica preso nos e se's, né? E se tal coisa? E se eu fizer daquilo? E se for daquela forma? E esse e se leva a gente para um movimento hipotético sem fim, uma roda de hipóteses sem fim. É a tal da vida provisória. A gente não chega lá. A gente fala, quando acontecer tal coisa, aí vai ser diferente. Só que essa tal coisa não chega nunca. Eu vou vivendo esperando essa tal coisa acontecer, mas também não faço grandes movimentos, não. Talvez não faça nenhum movimento para alcançar isso, né? Só que da vida de quem que nós estamos falando? Da nossa. É a gente que é responsável, é a gente, né, que é chefe da nossa vida. Rodrigo, mas esse discurso parece meritocracia? Parece, mas não é. Qual que é a diferença? A meritocracia, a gente vai criar aquela realidade fantasiosa de que, porque o fulano acordou às 3 da manhã e foi dormir às 1h30 da manhã, ele conseguiu. Meu, ele sabe o que ele passou. E ele sabe que isso não foi gostoso. E ele sabe o quanto custou isso para a saúde física, mental, social, familiar, né? Ele sabe tudo isso. Mas não, quem está de fora e adora manter o próprio privilégio, acusa o outro de preguiçoso, de vagabundo, de barderneiro. Tem uma frase, tem um ditado que eu acho que é árabe, a origem, mas eu não tenho certeza, que é quando a gente aponta um dedo, existem 3 apontando pra gente de volta. E cadê a empatia? Né? Mas não. Quando eu acuso o outro que o outro é vagabundo e preguiçoso, eu me mantenho aqui, ó, lindando os meus privilégios, porque eu me eximo da minha responsabilidade social. O que é que eu ganho com a minha responsabilidade social? Volta para mim. Só que aí eu fico avarento, eu vou fazer picuinha porque o aluno está comendo 2 pratos de merenda, sendo que é algo que o Estado consegue fornecer. Entendeu? Por que 2 pratos de merenda? Porque às vezes é a única refeição que essa criança tem no dia. E detalhe, essa criança um dia vai crescer e se eu for um grande empresário, eu vou querer que ela trabalhe para mim. Aí eu vou falar que é preguiçoso, que é burro. Só que eu não providenciei, não propiciei com os meus impostos e reclamei nutrição para essa criança para ela ter um desenvolvimento adequado. Então é tudo engendrado, né? Então o quanto que a gente é responsável socialmente também. Mas não, eu fico bradando. Ah, não se esforçou porque não quis, porque não sei o quê, mas aí eu sou a favor da jornada 6x1, né? Só que se eu... Ah, mas eu trabalho na jornada 7x0, então tu é um empresário muito burro. Se tu tá se gabando porque é um empresário que trabalha 7x0, tu é muito burro, porque tu não consegue administrar tua empresa para crescer e tu virar um gestor que tem o seu descanso. Só isso. Diferente do momento que a gente começa um negócio e está escalando e está crescendo e tudo mais, é outra história. Mas quando perdura isso por muito tempo, sinto muito. Tu errou tua estratégia de negócio. Desculpa falar isso. Eu estou chamando de burro porque é burro, sem querer ofender os burros, como dizia Elis Regina. Por quê? Porque quem está nisso não é um movimento só de ingerência, não está só na questão social, de mercado, precificação. Não, não é só isso. É porque cria uma avareza. Uma avareza onde o meu parâmetro tem que servir para o outro também. O que eu acho que é bom para mim tem que ser bom para o outro também. E não vivemos isso desde que tem criança, não tem criança, aborta ou não aborta, usa ou não usa maconha, e por aí vai. Tá? Todos em segurança com a vida. Tá? Todos em segurança com a vida. O aborto nunca deixou de existir. Nunca. Só que quem aborta e não morre é quem tem grana para pagar um médico clandestino muito do bom, né? Então a gente precisa pensar nisso também. Eu sempre vou defender o direito de todo mundo. Sempre.
mas o direito da criancinha. Sabe o direito da criancinha? Essa criancinha não vai ser desejada. Essa criancinha vai ter a psique toda ferrada quando crescer. Essa mãe, esse pai também. Ah, dá para adoção. É simples, né? Mercantilizar uma criança. É simples botar uma criança para adoção, né? Quantas estão lá? Tá faltando, né? Inclusive, tá faltando. Tem espaço, sobra lá, né? Enfim. Aliás, quero deixar registrado aqui na live, porque outro dia eu fui passar essa informação e as pessoas não sabem. A mãe que não quer ficar com a criança, na hora do parto, ela pode disponibilizar essa criança para... Disponibilizar não é a melhor palavra, né? Ela pode entregar essa criança para adoção. Porque se ela abandonar essa criança, é crime. Mas se ela entregar para adoção, né, é um procedimento totalmente válido. Coisa que a menina, né, fez, a atriz fez, na minha cidade, no hospital que eu nasci, inclusive, e teve uma rede ali de venda de notícia pro fofoqueiro, né? Não respeitou. Então, olha como é interessante. Eu sempre quero os meus direitos, mas eu não respeito dos outros, né? E eu tenho mais interesse nas minhas questões. Então, quando eu fiz a minha pós de psicologia financeira, as primeiras aulas versavam sobre alguns temas e uma pergunta recorrentemente aparecia, que é: qual é o seu preço? Todo mundo tem um preço. Se eu me vendo para um emprego que eu odeio, esse é o meu preço. Então, como é que eu me valorizo? Ah, Rodrigo, mas vai causar uma revolução social? Eu não tenho essa pretensão. Mas que é necessário a sociedade se repensar e começar a se priorizar? Senão, não tinha acontecido uma coisinha que chamou lá atrás. Como é que era mesmo na França, né? Revolução Industrial? Será que não está na hora da gente repensar algumas coisas, mas repensar com responsabilidade? Porque não adianta só falar, abaixa a jornada 6x1 e cobrar a presidência agora, sendo que o negócio nem passou pelo Congresso. Tem que primeiro passar pelo Congresso, depois na presidência. Porque eu tô, né, assim, eu conversei com um amigo meu aí e ele acha também a mesma coisa, né? Na verdade, ele cantou a bola, eu só não estava vendo a dimensão, mas ele cantou a bola e eu acho bem provável que de repente a gente pode ter um movimento coletivo que destrua isso. Engraçado, estamos falando de tempo, mas tempo para infernizar a vida dos outros a gente tem. Mas tempo para olhar para a nossa, porque quando a gente olha para a nossa, a gente busca a felicidade da nossa, a gente inferniza menos a vida do outro. Então, o tempo escorre pelas mãos. Mas qual é a prioridade que eu dou para o tempo? Eu sei que administrar o tempo, gente, o dia só tem 24 horas. Então, durante esse dia eu tenho que, às vezes, priorizar academia, o trabalho, filho, casa, passar pano, lavar banheiro, lavar louça, repor o sal dentro do saleiro. Que mais que quem trabalha em casa faz as coisas também? Repor papel higiênico. Comprar o papel higiênico para não acabar o lenço umedecido que você usar, né? Mas enfim, né? As pessoas me perguntam às vezes, né, na parte de alimentação, né? Como é que eu tenho menos fome durante o dia? Se a gente comer mais devagar, né? Tem o tal do Mindful Eating. Já falei sobre isso no canal, tenho uma experiência com Mindful Eating, tem um vídeo no canal sobre Mindful Eating, né? Mas para eu conseguir, muitas vezes, ter menos fome, porque o que acontece? Se eu não planejo a minha refeição, se eu não tenho o meu almoço pronto, na hora que eu tenho fome, eu vou começar a fazer, eu vou comer alguma coisa para tapear a fome e ainda vou almoçar depois. Então, eu tenho mais fome. Nem que essa fome seja a fome, não a biológica, mas a fome psicológica, a fome social também. Que às vezes eu como alguma coisa aqui, porque daqui a pouco eu vou com os amigos, mas eu fico esperando os amigos, esperando. Aí eu como alguma coisinha para tapear e vou com eles mais tarde. Fome social também está ligada, por exemplo, quando eu vou em festas e aí eu já comi alguma coisa antes e chego na festa e acabo comendo mais do que precisava, tal, né? Então assim, tudo é tempo. Tudo é tempo, né? Planejamento é tempo.
Só que eu quero falar com vocês aqui também, caminhar para o nosso encerramento, que você vê, a gente abre a live, eu tô falando de tema, mas também vamos passando por outras coisas aqui também, né? Que às vezes eu fico nervoso com algumas coisas, gente. Eu sou muito sangue quente, né? Boa noite para quem está chegando também, para quem está aqui com a gente. Quero deixar algumas perguntas para vocês antes da gente falar de uma coisa muito importante, né? Aqui, que é quais padrões eu repito para ficar preso e não conseguir administrar o tempo? Quais focos eu dou? E eu tenho consciência que às vezes eu dou um foco, uma atenção muito grande para uma coisa convenientemente para fugir de algo que eu tenho que fazer? São duas perguntas importantes. Então, pausa aqui, pega um caderninho, vai anotar essas perguntas que são dicas preciosas aqui que eu tô dando para vocês, né? Eu tenho algum padrão, né, que eu repito para ficar preso no tempo? Eu coloco o foco convenientemente numa coisa que aconteceu, numa distração, num problema, para não ter que resolver outro, para não ter que pensar em outro. Quais oportunidades eu deixei passar? Como que é esse mecanismo de deixar passar a oportunidade? Como bate para mim eu saber que eu tenho que fazer uma coisa hoje, perco essa oportunidade, esse tempo, e daqui 3, 4 meses eu falo assim, poxa, se eu tivesse feito isso lá atrás, sendo que eu já estava ciente de que eu tinha que fazer, mas algo em mim me impediu, ou algo socialmente falando me fez ser impedido, né? Então faz uma lista de oportunidades que você pediu. Isso que eu tô falando da gente protelar tem muito a ver com o medo. E era isso que eu queria falar, né? O medo. O quanto de medo eu tenho desse enfrentamento. Quanto eu tenho medo dessas antecipações todas que eu faço de que vai dar errado, que não vai ser bom, que isso, que aquilo, que vai... Aí na cabeça aparecem várias possibilidades trágicas de coisas que nem necessariamente vão acontecer. E tem uma galera que fala, cuidado que você pode atrair, né? De repente atrai. E se houver isso de atrair? Então faz o quê? Como diziam os nossos colegas, nossos concorrentes coaches, né? Tem que mudar o mindset. O que é a porra do mindset? Mudar a ideia, mudar o padrão, a mentalidade, mudar o óculos para enxergar a coisa, né? Mudar o jeito de pensar. Você consegue identificar nos seus 2 últimos anos quais mudanças você teve internamente para lidar com as coisas, com os conflitos? O que mudou dentro de você? Ou o que está faltando acontecer para que mude? Você está hoje igual 2 anos atrás? Daqui 5 anos, se você não mudar nada, como você vai estar? Vamos pensar nisso. Olha que pergunta capciosa. Parece bobeira, né? Mas não, às vezes passam 5 anos e a gente não percebeu. Daqui 5 anos, se você não mudar nada, como que a situação vai estar? É hoje. O tempo é agora. O verbo é já. O verbo é já. Nem existe o verbo já, né? O verbo é ação. Rodrigo, mentalidade de LinkedIn? Não. A necessidade fez o sapo pular. Nós somos seres humanos e estamos em necessidade. Quais são as coisas que a gente precisa fazer para suprir essa necessidade? Rodrigo, eu estou esgotado. Quem não está? Acho que vocês percebem pela minha carinha. Então, eu tenho um pouco de lugar de fala. Detalhe, eu não ganho nada por essa live, tá? Minha live não é remunerada, nem aqui, nem no YouTube. Não é remunerado. Então, eu estou aqui devolvendo esse algo social para que chegue em quem precisa chegar, né? Para que eu possa deixar isso também como um legado. Por isso que eu falo, é importante dar like, é importante compartilhar. Depois que a live está publicada, comentar tanto no Instagram quanto no YouTube. Porque é um coraçãozinho que você deixa, um sorrisinho que você deixa, né? Um recadinho. Rodrigo, oi, vamos tomar um café? O que você deixar escrito de comentário ajuda.
e ajuda não a mim, mas principalmente o algoritmo a entender que esse vídeo pode ser entregue para quem precisa ouvir isso. Então a gente vai fazendo meio que uma corrente do bem. Tá cheio de canal de psicologia remunerado por aí. O meu não é. Eu não estou preocupado com essa remuneração. Meu canal nem é tão grande assim. Tem canal muito maior. Mas vocês nunca vão ver eu colocando assim vídeo. Talvez em termos de deboche um dia eu até coloque. Vocês nunca vão ver eu colocando títulos sensacionalistas. Porque isso gera engajamento na rede social. Mas eu não acredito nisso. E talvez nem seja tão ético dentro do campo da psicologia. Vamos lá. O que mais aqui? Arquétipo do explorador, né? Como que você explora oportunidades? Como que você vive a sua vida? Eu faço um trocadilho na apresentação do meu Instagram pessoal, né? Que é o rcesarc. Muitas pessoas já sabem porque vem lá no YouTube também. Mas a vida é para ser vívida e vivida. Tem que ter vivacidade. Só que essa vivacidade quem busca é a gente. O quanto que a gente é capaz de ser resiliente. Eu sei que cansa, mas vamos fazer o quê? Sentar e chorar? Também. Mas a gente precisa dessa força. Como diz lá a música do Renato Russo, La forza della vita, força dessa vida. Né? Olha que interessante, eu vou até buscar aqui a tradução. Letra La forza della vita. Tá tudo em italiano, a gente procura a tradução, que eu não falo andiamo em italiano. A força da vida. De repente a gente faz um vídeo sobre a força da vida, né? Mesmo quando nos jogamos fora por raiva ou covardia, por um amor inconsolável, mesmo quando estamos em casa, é o pior lugar para se viver e chora-se, e não se sabe o que querer. Acredita, há uma força em nós, meu amor, mais forte que o relâmpago desse mundo louco e inútil, é mais forte que uma morte incompreensível e do que essa nostalgia que nunca nos deixa. Quando tocares o fundo com os dedos, de repente sentirás a força da vida e que irá levar-te consigo. Amor, tu não sabes, mas verás que tem uma saída. Gente, por que fica botando tudo em segunda pessoa essas traduções? A gente não usa mais segunda pessoa. Se tivesse um editor, eu ia mandar o editor botar aqui o meme da Carminha. Inferno! Mesmo quando se come com dor e no silêncio ouve-se o coração, como um rumor insuportável, e não se quer mais levantar, e o mundo é inalcançável, mesmo quando a esperança pareça não mais bastar. Existe uma vontade que desafia esta morte. É a nossa dignidade, a força da vida, que nunca se pergunta o que é a eternidade, mesmo que haja os que ofendam e os que vendam a vida após a morte. Quando sentires que ela te agarra pelos dedos, a reconhecerás, a força da vida, que irá levar-te consigo, não te deixará ir embora, não me deixará sem ti. Mesmo dentro das prisões da nossa hipocrisia e no fundo dos hospitais, na nova doença há uma força que te guarda e que vais reconhecer. É a força mais teimosa que há em nós, que sonha que jamais se rende. É a vontade mais frágil e infinita, a nossa dignidade, meu amor. Cadê que eu perdi aqui? É a vontade mais frágil e infinita, a nossa dignidade, meu amor, é a força da vida, que não questiona mais o que é a eternidade, mas que luta diariamente junto a nós para não acabar. Quando sentires, a força está dentro de nós, que agarra os teus dedos, meu amor, antes e depois. A reconhecerás, a sentirás, a força da vida, que te levará consigo, que sussurra de mansinho. Olha, quanta vida tem ainda. Não, puta que pariu essa música. Eu acho um puta que pariu. Porque mesmo com todo o cansaço, a gente pode buscar a força da vida.
Mesmo quando a gente está enfrentando depressão, que a gente está largado e quer morrer, a gente pode pensar nesse morrer, nesse querer morrer, simbolicamente, como uma forma de morrer simbolicamente para renascer. Eu hoje ouvi uma história tão interessante que é sobre um processo de um workshop, né? E que tem uma dinâmica sobre morte, sobre esse morrer. Olha como isso independe da psicologia, porque lá não é feito por psicólogos, esse workshop, né? É feito por pessoal dos coaches e tudo mais. E o quanto que, de repente, para essas pessoas também é importante entender de uma outra ótica, porque quem diz que só a psicologia que detém o simbolismo? Não, né? Então, assim, simbolizar é importante, porque simbolizar a gente vai colocar em imagem o que as palavras não dão conta. Quando eu falo a força da vida, o que você imagina que é a força da vida? Para aqui, ó. Fecha o olho. O que é a força da vida? Como é a minha força da vida? Como ela brota dentro de mim? Se eu fosse bater um papo com a força da vida, com a minha força da minha vida, como que é essa força? Ah, vou repetir o meme, tá? Xoxa, manca, anêmica, capenga, frágil, inconsistente. Beleza. E o que eu faço com isso? Mas eu duvido que esteja assim, porque a força da vida, será que ela tem esse lado negativo? De repente, o lado negativo da força da vida é entrar num excesso de realização e cansa, né? Da burnout, né? Mas o lado positivo é que a força é aquilo que impulsiona, né, filha? Minha cachorrinha tá aqui querendo brincar lá fora um pouquinho, né, filha? Essa força impulsiona a gente. Essa força tem a ver com os nossos sonhos, com aquilo que a gente sonha para a vida. E o que a gente sonha para a vida? Às vezes eu não sei, às vezes eu tenho essa dificuldade de entender o que é. Mas eu vou precisar sim ser generoso comigo mesmo, encontrar um tempo para responder isso. E às vezes esse tempo vem através de, como que eu posso dizer, leituras, a gente escrever um diário sobre a gente mesmo, a gente buscar coisas lá do passado. Às vezes, vocês percebem que eu nunca boto a terapia como a primeira opção, porque não se trata de vender um peixe aqui. A terapia, óbvio, ajuda também, mas às vezes a gente também consegue de outras maneiras. Mas a terapia pode ser também um facilitador ou destruidor. Dependendo do profissional, eu bato na tecla que eu defendo que nós, psicólogos e terapeutas, nós temos uma responsabilidade gigante com o processo de individuação do outro, que o processo que a gente se dispôs a atender, né? Porque o processo de individuação é tornar-se pessoa, tornar-se indivíduo, né? É levar o outro a se autorrealizar. Não que eu falo levar, né? Mas é um trabalho aí em conjunto, né? Para que a pessoa desperte para isso. Que naquele tempo que ela ficou ali em terapia, análise com a gente, ela descubra isso, ela pense sobre isso, né? Então, qual é a força da vida? E como é que eu, terapeuta, descubro a força da vida minha? Porque essa minha força da vida talvez seja o Eros que esteja dentro de mim, que o meu paciente me procura para que ele tenha o dele ativado através do que ele enxerga em mim. Então nós, terapeutas, também precisamos entender como que é a força da vida, la forza della vita. Não é fácil para a gente também, mas a gente também precisa entender que às vezes a nossa está ali precisando ser lapidada e descoberta. Quanta coisa a gente é capaz, quais são todas as nossas potencialidades? Isso faz parte do processo de individuação, né? Formas que a gente pode pensar em alcançar esse tempo é a gente parar para se dedicar e planejar, porque planejar também é otimizar tempo, porque a gente antevê, a gente prevê algumas situações que podem dar errado e que vão nos roubar tempo. Então planejamento também é otimização de tempo, né? Dentro da clínica eu gosto de trabalhar com a mandala de objetivos, uma técnica que eu aprendi com a Simone Magaldi, trabalho com os clientes, na terapia breve também ela está presente ali, né? Que pode ser entendida como um mapa de metas para o próximo ano.
em forma de mandala, porque, enfim, mandala é a representação do si mesmo, do self, como diz o nosso querido Carlos Gustavo Jung, ou Carl Gustav Jung. Eu falo Carlos Gustavo porque eu não consigo falar o nome desse homem o tempo todo, não, né? Vamos pensar que o tempo é mais nosso aliado do que nosso inimigo. Rodrigo, mas as 24 horas não são a mesma para todo mundo. Não são. Eu não vou adentrar nessa seara aqui, porque senão a gente não sai daqui hoje. O último vídeo é sobre isso. Qual que é o tema do último vídeo? Do título do último vídeo, para quem está vendo depois? Vou ter que ver aqui. Deixa eu ver no YouTube, que é o mesmo título que eu dei para a live no Instagram. Gente, já esqueci, mas foi a última que eu fiz, que é Por que tentar é difícil e adiamos nossos planos, né? Vão assistir esse vídeo. É uma live também, uma live que quase 2 horas. Bota como podcast. Vai ouvindo ali, vai fazendo as coisas. Não precisa ficar olhando para minha cara, não. Põe ali para ouvir. Manda para as pessoas. Aliás, todos os meus vídeos, vocês podem fazer isso, porque geralmente eu não mostro nada, assim. Não precisa ficar olhando para minha beleza. Quer dizer, pode sim, para essas tatuagens lindas. Olha só que lindeza que eu tenho, as rosas todas, né? Então, o quanto que a gente vai otimizar esse tempo, né? O quanto que a gente vai buscar esse encontro com a gente mesmo na nossa jornada, no nosso processo de individuação, né? Vamos ver aqui mais aqui que eu marquei aqui no nosso roteiro da nossa live, né? Lembrando que para a gente alcançar algo maior, de repente a gente precisa dividir isso em passos menores, em etapas menores. Importantíssimo, já tem vídeo no canal sobre isso. Greve de autocuidado, né? O quanto de tempo que a gente reserva para o autocuidado e para a criatividade? O quanto tempo que a gente reserva para cuidar da carcaça, vulgo corpo, que vai ajudar a gente no nosso trabalho? Eu passo o dia inteiro sentado. Se eu não fortalecer os músculos, eu já tenho 45 anos, se eu não fortalecer os músculos, quando tiver com 50, 60, como é que vai ser? Como é que eu vou trabalhar quando tiver 45 eu já tenho, quando tiver 50, 60 anos? Porque no nosso país parece que só se aposenta aí com uns 200, né? Parece que alterou aí, tá bem pra frente, né? Então como é que vai estar tudo isso? Realmente, tem trabalho que é mais braçal e trabalha muito mais. Entendo, mas o meu não é esse. O meu, eu tô sentado aqui e é uma delícia ficar sentado, gente. Uma delícia, cruzo a perna. Essa cadeira eu preciso trocar ela, melhorar ela, né? Mas, assim, aqui no home office ainda tá um calor aqui em Santo André. Eu tô de chinela hoje aqui, né? Minha filha tá aqui, minha cachorrinha tá aqui, a Nina Carolina tá aqui, afoita pra sair. Eu já vou encerrar a live e vou deixar a princesa brincar um pouquinho. Mas, já falamos de reconhecer as oportunidades perdidas, né? A iniciativa. Eu vejo que, assim, naquele movimento que eu estava falando antes, da enantiodromia, né? Que agora a gente não se esforça mais. É horrível se colocar desafios porque agora eu sou empoderado. Cuidado! Você pulou para um outro polo. Cuidado! Faz parte da vida colocar desafio também. Né? Então, a iniciativa é importantíssima para qualquer coisa. Não parece, né? Mas quando a gente sai da cama já é iniciativa para alguma coisa. Então, já que teve uma iniciativa, você já aprendeu como faz a iniciativa. Pelo menos para sair da cama. Pelo menos para buscar um chocolate lá na despensa, né? Teve essa iniciativa. Então, você tem o arquétipo da iniciativa. Só precisa entender que ele também funciona em outros contextos do que sair às 2 da madrugada para ir no mercadinho de conveniência lá na Oxxo, comprar chocolate, tá certo? No meio do caminho, às 2 da madrugada, de repente a gente encontra um crush e troca telefone, essas coisas. Então pode acontecer? Pode. História de conto de fada que às vezes não dá em nada depois, né? Não que eu tenha vivido essa experiência, porque eu fui comprar chocolate às 2 da manhã, né? Imagina. Mas enfim. Vamos lá. Desenvolver iniciativa. E a pergunta qual é o primeiro passo que você pode dar hoje para não deixar o tempo escorrer pelas mãos? Agora são 11h35 da noite. Ainda temos 25 minutos. Será que você ainda tem o que fazer hoje, nesses 25 minutos? Já pensou? De repente tem.
organizar um caderninho, deixar um bloco de notas no celular para você anotar os seus sonhos sonhados. Esses sonhos, eles vão dar muitas vezes o direcionamento para a gente. Não que a gente vai fazer exatamente o que a gente sonhou, porque nem todo sonho é premonitório nesse tanto. Mas, muitas vezes, no processo analítico, a gente amplia o significado desses sonhos, as possibilidades de significado desses sonhos, né? E aí a gente começa a ter uma compreensão maior sobre a gente mesmo e sobre o que o self, o si mesmo, quer que a gente faça, o que o ego faça. Porque o ego é o contato com a consciência aqui, ó, com o mundão. O ego é o ponto de referência, né? É o contato com o mundão, com o mundo. Né? Só que o si mesmo é o maestro regente, o self é o maestro regente dessa psique. E ele tem um propósito que ele precisa realizar. Ai, cachorra doida, né? Tá aqui toda se esfregando. Eu fui mexer aqui, bati na boca dela, tadinha, mas não chorou, então tá bem. Ai, gente, essa cachorra... É assim, um dia eu mostro pra vocês. A hora que eu encerro aqui o atendimento, ela começa a pular aqui que nem uma cabrita, porque ela é grande, né? Ela parece uma cabrita. Vem dar oi aqui. Você já apareceu no canal, filha? Acho que não apareceu no canal ainda, só que você precisa esticar um pouquinho. Ela é gigante. Fala oi. Fala oi ali pro pessoal. Fala, princesa. Fala oi, oh, meu Deus do céu. Eu tô cheirando o microfone, né? Então, assim, acho que é a primeira vez que ela tá aparecendo aqui no Instagram e no canal. Talvez em fotos já tenha aparecido em stories, né? Mas eu acho que não. Então, a Nina... Nem o Sarchichinha. Ah, o Sarchichinha acho que já apareceu. Eu pus ele numa capa de vídeo uma vez, né? Enfim... É isso que eu queria falar com vocês, né? Como é que a gente pode transformar a nossa intenção em ação? Essa é uma pergunta importantíssima. Como que eu transformo a minha intenção em ação? Ou seja, qual que é o primeiro passo que eu posso dar, talvez ainda hoje? Não deixa para amanhã. Olha, eu tinha uma frase que eu aprendi com uma amiga minha, Marta, assistente social, ela tinha uma frase que funcionava muito bem no sistema público de saúde, que era: não faça hoje o que você pode fazer amanhã, porque amanhã provavelmente você não vai mais precisar fazer. Quando a gente às vezes está no meio de uma empresa ou de um serviço público, muitas vezes essa máxima é verdadeira, mas na vida, no dia a dia, às vezes é para hoje. Eu estava conversando com um amigo no sábado à noite. Ele perguntou todinho meu mapa astral, né? Aí eu fui falando. E aí eu falei, ele entende disso, ele é astrólogo e tal. Falou algumas coisas, achei legal e tal. E aí eu contei alguns episódios da minha vida. Nem era o contexto do mapa astral. Aí ele me surge com o planeta meu, que é o Marte em Touro. Eu falei assim, porque é o teu Marte em Touro, que você é perseverante. E são palavras, por exemplo, perseverança é uma palavra que a gente não escuta mais tanto, né? Não sei, às vezes os jovens de hoje, nem sei se os jovens de hoje sabem o que é perseverança, né? Estou falando sério, né? Porque é uma palavra mais antiga, né? Mas perseverar é a gente dar continuidade, né? Os pelos da cachorra entrando no nariz. Quem sabe faz ao vivo, já dizia o Faustão, né? E quem não sabe, improvisa ao vivo também, né? Mas é isso. Eu queria fazer essas perguntas para vocês, né? Que é como que você vai transformar a sua intenção em ação? Existe uma fórmula, Rodrigo? Não. Mas, de repente, eu estou fazendo academia. Estou pegando aqui de novo a academia porque eu acho que é uma coisa que serve para outros contextos também. Eu estou só fazendo o exercício ou eu estou tendo prazer em fazer? Que geralmente não tem. Porque o corpo ainda não habituou na nova rotina. Me perguntaram assim, Rodrigo, você reclama ainda fazendo exercício? Pergunta pro meu personagem que ele só não me mandou embora porque ele gosta de mim. Porque eu sou engraçado. Né? Mas eu reclamo o tempo todo. Mas eu faço com alegria. Mas é porque não é fácil, é um desafio que a gente está tendo ali. Mas eu vou pra academia às vezes de novo, que é todo dia, de domingo a domingo. Sim, aí a gente sente raiva, porque pensa, porra, devia ter começado quando eu tinha 15 anos de idade, agora com 45. Não comecei com 45, né? Mas, por isso que com 45 é mais difícil e tudo mais. Mas essa não foi a minha história. Eu tenho que me acolher e entender o que eu posso fazer hoje.
E às vezes a gente ignora porque a gente fica com raiva da gente mesmo, a gente se abandona, a gente se deixa para trás. E é isso que eu tô falando, cadê a força da vida? Porque a força da vida é arquetípica. E sendo arquetípica, ela tá dentro de mim, dentro de você, dentro de todo mundo que tá assistindo isso aqui. Dentro de todo mundo. Everybody. Everybody dance now. Tum, 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 tum. Tá dentro de todo mundo. Só que eu preciso entender, porque de repente ela está na sombra. Eu preciso trazer essa força da vida para o meu dia a dia. É conhecer os meus sonhos, entender os meus sonhos. Eu não preciso contar meus sonhos para todo mundo, porque de repente tem gente que é invejosa. Temos uma live sobre inveja também, né? Tem gente que é invejosa. Mas e aí? Porra, e aí? Eu fiquei mudo agora aqui. Eu brinquei hoje nos stories, né? Alguém me fez uma pergunta. Como é que foi a pergunta? Que eu falei assim, pô, mas você vai começar segunda-feira com essa pergunta? Deixa eu ver aqui se eu encontro a pergunta. Será que alguém já respondeu mais alguma coisa na caixinha de pergunta? Não sei, deixa eu ver. Não, todas respondidas até agora. Qual que eu falei? Acho que foi a segunda. Como lidar com a frustração de expectativas? Eu falei, pô, mas hoje só é segunda-feira, você já meteu essa logo na segunda, né? Não tem fórmula. Às vezes a gente está cansado e o nosso cansaço vem de longe. E às vezes a gente não tem como tirar férias. Sabe quem vai ajudar a gente? A força da vida. Então, La força della vida. Eu até ia cantar, né? Mas a gente ia cantar tudo errado. Então, procurem um lindo do Renato Russo. Ele está naquele CD italiano amarelinho que chama Equilíbrio Distante. La forza, com Z, La forza della vita. Bota lá, Renato Russo, Equilíbrio Distante. É o nome do disco, do álbum. Tem no Spotify, no YouTube, tudo. Aí é a faixa número 10, que é La forza della vita. Com T de tatu. É maravilhosa. Eu não posso botar aqui porque senão o YouTube cobra direitos autorais, o Instagram derruba a live e aí a gente perde todo o nosso conteúdo. Mas é muito importante, né? Acredita, há uma força em nós, meu amor, mais forte que um relâmpago desse mundo louco e inútil. É mais forte que uma morte incompreensível e do que a nostalgia que nunca nos deixa. Lembrando que a nostalgia é essa volta. A nostalgia é uma saudade que é gostosinha, mas se a gente ficar só nela... O passado é uma roupa velha colorida que não serve mais. E assim é. E assim tem que ser. Exige da gente a flexibilidade. É isso. Quero agradecer a presença de todo mundo, quero agradecer todo mundo que esteve aqui. Quem quiser marcar terapia, só entrar aqui no YouTube, tem o link do meu Linktree para os contatos, pode mandar uma mensagem na DM, também no Instagram, que no Linktree tem meu WhatsApp também, né? E aqui no Instagram tem o link na bio, você pode mandar uma mensagem na DM também, tal. Mas deixa um comentário, por favor, vamos aquecer esse algoritmo tanto no Instagram quanto no YouTube, per favore. Per favore, andiamo. Italians do it better, diz a Madonna. A Madonna que tem uma música, Get Up Again, Over and Over, né? Se eu falhar, eu levanto de novo e de novo. Acho que eu aprendi direitinho com a fofa, né? Que não é fácil, né? Porque tem hora que a gente não quer levantar, faz birra e tudo mais. Gente, é igualzinho em todo lugar. Só que chega uma hora que a gente precisa ter essa iniciativa da força da vida. Será que eu leio só mais uma frasezinha aqui pra gente finalizar aqui bonitinho? Quando tocares o fundo com os dedos, sentirás a força da vida que irá levar-te consigo. Amor, tu não sabes, mas verás que tem uma saída. Essa saída é aquilo que a gente falou lá no comecinho da live, ou eu falei no Stories, acho que falei no Stories, né? Que é a gente buscar horizonte. Foi no Stories. Qual foi a pergunta? Acho que foi... Quer ver? Como que o fim de ano afeta emocionalmente algumas pessoas? Eu brinquei falando que é a família, né? E festa de fim de ano e tudo mais. Mas é que às vezes a gente se sufoca, anseia por esse fim de ano, porque a gente vê uma avalanche, uma possibilidade para o próximo ano, e a gente não vê uma saída. E a gente sabe o tanto de possibilidades que existem,
mas a gente sufoca com esse tanto. Então vamos dividir por metas pequenas. Beijo, tchau. Não sei quando eu volto em live de novo, porque essa semana eu vou para o meu lindo Vejo Rio de Janeiro. É isso. Se liga que vai ter stories. E pretendo, né, gente? Se ninguém jogar olho gordo em mim. Estarei no Rio de Janeiro, botarei algumas fotinhos. Mas live mesmo eu creio que só semana que vem. Vamos ver se eu encaixo em algum momento mais alguma essa semana, mas eu creio que não, né? Hoje já era para eu ter parado, porque eu já comecei 9 da madrugada e agora são 15 para meia-noite. Beijo, tchau! Fiquem com Deus, tchau! E com as deusas, tchau!